galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Sabadão de noite é Brasileirão, 25ª rodada do Brasileirão 2018, 25ª rodada, e no sabadão tivemos clássico carioca entre Vasco da Gama e Flamengo em Brasília. E o resultado foi ruim para os dois. 1-1. Com esse resultado, o Vasco continua na zona do rebaixamento, continua, não vai sair, vai passar mais uma rodada na zona do rebaixamento, mesmo que o Botafogo perca. O Botafogo tem 26 pontos. E o Flamengo faz aí um pontinho. O Grêmio agora fica um ponto só do Flamengo. O Grêmio jogou, ganhou, foi a 44 pontos. O Flamengo fica com 45. Atlético Mineiro amanhã ganhando, chega a 44 pontos também. Não passa o Flamengo, mas o Flamengo vai ficar ali naquela quarta posição. Porém, pode ver os líderes dando adeus. Eu, particularmente, já tenho umas 4, 5 rodadas que eu já tirei o Flamengo pela briga do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo não tem técnico. É uma pena o time do Flamengo, é uma pena. Eu sinto pena dos jogadores do Flamengo por não ter um treinador. Cara, é uma pena, é um desperdício com esse time, é um desperdício, mas fazer o quê? O Flamengo também não tem diretoria no momento, então é complicado. Então o Flamengo provavelmente vai ver o Palmeiras aumentando para 4 pontos a diferença, o São Paulo e o Inter abrindo aí, indo eles a 52, Flamengo ficando a 7 pontos, ou seja, esquece título. Até mesmo que o Flamengo estivesse próximo, esquece título. O Flamengo tem time, mas não tem treinador, então é complicado. O Flamengo vai ter que tentar ali, tentar se manter, e não vai ser fácil. Dificilmente o Flamengo vai ficar entre os 4 primeiros, dificilmente, acho quase impossível o Flamengo ficar entre os 4 primeiros. O Flamengo vai perder essa posição para o Grêmio, para o Atlético Mineiro. O Flamengo só vai entrar na Libertadores porque os outros times estão muito atrás. Mas entrar de cara na fase da Libertadores, eu acho impossível o Flamengo entrar. A não ser que o Flamengo troque o treinador. Se não trocar o treinador, esquece. E o Flamengo, e o Vasco da Gama? O Vasco da Gama deu um ponto de luz, um suspiro para os seus torcedores. O jogo em si foi um jogo animado, jogo corrido, aonde o Vasco surpreendeu muito. O Valentim teve uma semana para trabalhar. Meus amigos que acompanham o canal, é impressão minha, ou o Valentim com uma semana conseguiu armar o time do Vasco, e o time do Vasco, taticamente, você conseguia entender o que o Vasco queria e o Flamengo não. Vê se é impressão, ou se a minha antipatia pelo Barbieri é tão grande que está me secando, ou o Valentim com uma semana conseguiu arrumar o time. Conseguiu dar uma cara pro time do Vasco. Com uma semana, você viu o time do Vasco postado, você conseguiu entender o que era, e o time do Flamengo continua bagunçado. É impressão minha ou não foi isso? Se não foi, você escreve aí e me avisa. O Valentim surpreendeu, colocou o Fabrício pelo meio, que rendeu bem, me surpreendeu a escalação do Fabrício, me rendeu bem. O Vasco começou melhor, o Flamengo começou meio achando, tipo, o Vasco tá mal, zona de rebaixamento, tô a 20 pontos à frente, daqui a pouco eu vou lá e faço um gol. Jogo parelho, o Vasco melhor. O Vasco já era para ter feito o gol antes. O René não marca ninguém, continuou aí. Mas também fazer o quê? O Flamengo não tem treinador. Então, não tem quem falar, olha só, não dá. René não dá, René vai pro banco. Vamos colocar um Cone. Então o Vasco foi caindo ali pelo lado direito, pelo lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo. Ele fez a mudança, tirou o Rodinei, botou o Pará de novo. Ele não tem convicção nenhuma, esse treinador do Flamengo, convicção nenhuma. Aí botou o Pará agora. E o Vasco não fez o gol antes porque o André Reis perdeu ali junto com o Hever.
O Diego Alves já tinha feito umas 2 ou 3 defesas antes, o Vasco melhor. Fez o gol, na hora eu fiquei vendo se tinha sido impedido, se não tinha, se tinha tido falta ou não, mas o juiz deu o gol, 1-0 merecido. O Flamengo começou a ir para cima, mas você via nitidamente, o Flamengo vai para cima por causa dos seus jogadores. O Flamengo não tem esquema. Os jogadores vão na sua... Cara, eu fico com a pena, de vez em quando eu fico pensando assim, pô, o Flamengo tinha que perder umas 3 para mandar o Barbieri embora. Mas eu fico com pena dos jogadores, que você vê que os jogadores do Flamengo se entregam. Os jogadores do Flamengo lutam, eles vão atrás. Aí eu vejo a torcida vaiando o Vitinho. O Vitinho não é ruim. O Vitinho é bom jogador, você vê ele batendo na bola, ele consegue bater com a direita, com a esquerda, ele coloca a bola, ele deu um chute de fora da área, quase que encobre o goleiro do Vasco. Você vê ele tentando, só que não tem esquema. O Vitinho chegou agora, ele está tentando se enquadrar com o jogador do Flamengo, mas o jogador do Flamengo, eles se enquadram sozinho, porque não tem treinamento. O Flamengo não tem uma bola parada ensaiada, não tem uma bola parada ensaiada, você não vê. Os jogadores do Flamengo não tem. Como é que um time não tem um contra-ataque? O time do Flamengo não tem contra-ataque. O time do Flamengo, os jogadores, o time do Flamengo joga porque os jogadores têm uma certa qualidade, até uma qualidade boa, porque se não tivesse, o time do Flamengo estava lá embaixo. Aí o time do Flamengo foi, os jogadores foram tentando, não tem nada a ver com o treinador. O treinador não tem nada. Esse cara, esse Barbieri, não tem nada a ver com isso. Os jogadores foram, pela vontade dele, foram tentando, foram tendo chances, criando dificuldade para o Vasco. O Vasco recuou um pouquinho, ficou no contra-ataque, e os jogadores tentando. 1-0 Vasco, merecido. Virou o segundo tempo, jogo aberto de novo, o Flamengo tentando ir para cima, o Vasco tentando, o Vasco recuando um pouquinho, dando um pouquinho mais a bola para o Flamengo teve mais posse de bola. Mas você vê, cara, sinceramente, eu sinto pena dos jogadores do Flamengo. Cara, eu não sei, mas eu sinto que os jogadores do Flamengo estão doidos pro Barbieri ir embora. Doido. Porque eles já não aguentam mais não ter esquema, não ter uma jogada ensaiada. Cara, é triste. É mais ou menos você ver um carro bom. Imagina se um carro bom, não precisa ser um carro novo, zero. Estou falando de um carro zero importado. Um carro bom, não precisa ser novo, mas um carro bom. Você sabe que você vai poder viajar com ele, você confia nele, é um carro que vai te dar um certo conforto, vai dar um conforto para a tua família. Parado no canto, debaixo de chuva, debaixo de uma árvore, se acabando ali, é o time do Flamengo. Cara, eu fico com pena dos jogadores do Flamengo. Os jogadores do Flamengo tentam. Aí, nego acusa que o centroavante não joga. O Uribe hoje tentou, conseguiu, até melhorou, fez jogada. Mas você vê que não tem treinamento, cara. Como é que a diretoria não vê que esse cara não dá pra ficar no Flamengo? Esse cara tá afundando o time do Flamengo, tá fazendo passar vergonha. Não é vergonha empatar com o Vasco, mas o time não tem padrão nenhum, não tem esquema nenhum, não tem jogada ensaiada. Pô, não tem nada, cara. Será que ninguém enxerga que se o Flamengo tem um treinador, o Flamengo tava cabeça a cabeça com o São Paulo e Inter? Pô, é difícil de enxergar. O Palmeiras enxergou que o Roger não conseguia, botou o Filipão, o Palmeiras tá lá. Pô, será que não dá pra enxergar? Ou é só eu? Ou é só opinião minha? Pô, não pode ser, cara. Pois é, você viu o Valentim com uma semana tendo para treinar, você viu o Vasco com esquema, com jeito de jogar, ele já mudou a peça, colocou o Fabrício. O Vasco foi melhor no primeiro tempo, o Vasco só não foi melhor no jogo inteiro, porque o time do Flamengo, tecnicamente, é um time melhor do que o do Vasco, cara. Por isso que o jogo foi muito parelho, porque se o time do Flamengo, tecnicamente, é igual ao do Vasco, o Vasco tinha engolido o Flamengo, taticamente. O Flamengo tentou, até que teve uma confusão, um jogo muito pilhado, muito nervoso, tecnicamente também não foi muito bom. Acabou que o Diego foi expulso lá num lance, lá foi falta e falaram que o Diego falou pro juiz que ele era uma piada, e na verdade o juiz é uma piada. Esse juiz é fraco, esse juiz não passa confiança nenhuma, não tem jogo nenhum que os jogadores não saiam falando mal do árbitro. O árbitro não tem segurança nenhuma, ele passa insegurança. É tipo você conversar com um cara
e você, o cara tá até falando a verdade, mas tu não leva muita fé, pelo jeito que ele fala, tu não leva muita fé no que ele tá falando, é igualzinho esse árbitro. Esse árbitro, qualquer jogo que ele faz, sempre você paira desconfiança com ele. Ele pode ser um cara até honesto, muito bem intencionado, mas você para a confiança. Eu sinceramente não sei o que foi que o Diego falou, sei que o Diego foi expulso, nunca tinha sido expulso, foi expulso, acho que é a primeira vez. No Flamengo ele já ficou suspenso, terceiro cartão amarelo, agora expulso, foi expulso, deu para prejudicar no Flamengo, mas mesmo assim o Flamengo não treinador, esquece, o Flamengo não tem treinador. Os jogadores por si próprios foram para cima, o treinador só serve para mudar, e na maioria das vezes ele muda errado. Mas colocou o Arão, que mais uma vez entrou bem, foi para cima, o Flamengo tentou, teve chance de fazer o gol, até que conseguiu um gol, encontrou o gol num lance de falta de sorte. O time do Vasco também está faltando um pouquinho de sorte, um gol contra, o empate, que a meu ver, na boa, o Flamengo mereceu. Eu vou falar de novo, nada tem a ver com treinador. O Flamengo tem treinador, é pelos jogadores. O Flamengo empatou, o Vasco foi para cima, o Valentim fez mudanças, colocou o Vasco para cima, o Vasco começou a pressionar o time do Flamengo, mas o Flamengo também tentou, ficou um jogo aberto, um jogo guerreiro, os dois times querendo a vitória, até que o Vasco, mais uma vez, falta de sorte. Dois jogadores do Vasco trombam, Bruno Silva cai desmaiado, tem que sair de marco, o Valentim já tinha feito 3 substituições, o que aconteceu? O Vasco ficou com 10. Por falta de força também, o time do Vasco ficou 10-10, ficou o jogo aberto, chance para ambos os lados. O Flamengo teve umas 2 ou 3 chances de fazer o gol, o Vasco também chegou, mas quando ficou 10-10 eu senti o time do Flamengo um pouco melhor, porque a qualidade técnica do Flamengo é um pouco melhor, mas os dois times deixaram abertos para contra-ataque, mas como o Flamengo não tem contra-ataque, o time do Vasco estava mais lento, acabou que terminou 1-1, ruim para os dois. Porém, no balanço do jogo, o Vasco, a torcida do Vasco, o Vasco continua na zona do rebaixamento, mas por esse jogo contra o Flamengo, você vê que tem uma luz. O time do Vasco não jogou mal, jogou bem. Deu azar de fazer um gol contra e deu azar de ter um jogador machucado que ficou 10-10 contra o Flamengo. Mas foi um jogo bom, o Vasco fez um jogo bom, mas o jogo era pro empate mesmo. O Flamengo também não jogou mal. O Flamengo jogou mal, não jogou mal. Mas o Flamengo não jogou mal, não foi pelo treinador. O Flamengo não tem treinador. O Flamengo não tem treinador. Os jogadores jogam por si. E por isso alguns jogadores acabam se dando mal. A torcida vaiando. Torcida, a culpa não é dos jogadores. Os jogadores se entregam. Será que não está dando para perceber que o Flamengo não tem esquema? O Flamengo é um time de uma nota só. O Flamengo não tem uma jogada de falta ensaiada, o Flamengo não tem um escanteio ensaiado, o Flamengo não sabe fazer contra-ataque, aí a culpa é dos jogadores, pô, é do treinador, cara. Aí você vê o Valentim com uma semana conseguiu montar um time. Pô, não dá, né, cara? Você vê que não tem treinador. E é uma pena esse time do Flamengo não tem treinador, porque esse time do Flamengo com treinador, o time ia rodar. Esse time ia rodar, te garanto que ia rodar. Se tem um treinador, não precisa ser top, se tivesse um treinador, esse time ia rodar. Eu te garanto que os jogadores, não vão falar, mas os jogadores tão doidos, para mandar o Barbieri embora e contratar um treinador. Qualquer um, bicho. Qualquer um que seja treinador. Os treinadores bons devem estar falando, cara, como é que esse time do Flamengo não roda? Como é que o time do Flamengo não vinga, cara? Jogadores de qualidade, como é que não vinga? É uma pena que a diretoria também do Flamengo está largada, esse Lomba é outro, não consegue enxergar, por quê? O Barbieri é baratinho, vamos deixar ele aqui, vai ser eliminado pelo Corinthians, vai ser eliminado bem feito. Aí depois que for eliminado vão querer mandar o Barbieri embora. Aí não, tem que deixar o cara até o final. O cara, é que o Flamengo está com tanta sorte, é que os times que estão abaixo dele estão muito abaixo, estão muito abaixo. Porque senão era o Flamengo ficar fora da Libertadores também. Então, nesse balanço aí, o Vasco sai, o empate foi ruim, mas o Vasco sai fortalecido porque fez um jogo bom. E o Flamengo? O Flamengo, mais uma vez, prova para mim que não tem treinador. Que o Flamengo só está assim por causa unicamente dos jogadores. Quando é que vão enxergar? Quando é que vão enxergar que o Barbieri não dá para esse time? Estão jogando no lixo as contratações. Aí já estão falando que o Flamengo gastou mal dinheiro com o Vitinho. Não gastou. O Vitinho não é mau jogador. Aí gastou mal com o Uribe. O Uribe não é mau jogador. Não é mau jogador. Não é.
Você vê ele tocando na bola, ele se deslocando, não é. Só que o Flamengo não tem esquema. Você pode colocar 10 craques, mas se não tiver esquema vai ficar difícil. E os jogadores tentam se encontrar dentro de campo, mas não tem esquema, não tem nada ensaiado, pô. Nada ensaiado. Então, torcida do Flamengo, ajudem os jogadores, porque os jogadores estão sozinhos, não tem treinador, cara. Não tem treinador, o Flamengo não tem esquema. E eu digo, esse elenco do Flamengo é bom. Porque se o elenco do Flamengo fosse regular, o Flamengo estava na zona do rebaixamento, filho. É porque o elenco do Flamengo é bom. Se não fosse, estava lá embaixo. Se o Flamengo está na parte de cima da tabela em quarto lugar, é único exclusivamente pelos jogadores. Os jogadores se esforçam, porque não tem treinador, cara. Parabéns ao time do Vasco, que deu uma certa evoluída. O resultado foi ruim para os dois, mas o Vasco deu uma certa evoluída. E o time do Flamengo, a diretoria, continua cega, vendo que está jogando 2018 no ralo, porque não consegue enxergar que o Barbieri está perdido. Cadê o Barbieri? Não, está perdido. Fez um trabalhinho mais ou menos, conseguiu chegar à liderança, partir da Copa para lá, quando o nego identificou como é que o Flamengo joga, ele se embaralhou, está completamente perdido, mas a diretoria não vê, porque ele é baratinho, é um treinador baratinho, não quer gastar um dinheiro com um treinador mais qualificado. Uma pena. Então, eu não queria nem comentar o jogo do Flamengo, mas infelizmente, se não comentar o jogo do Flamengo, eu não vou comentar o Vasco. Então, Vasco da Gama continua no rebaixamento. Mas já deu para perceber que o Valentim vai conseguir montar um time, montar um esquema ali para o Vasco sair dessa situação, porque o Valentim não é o melhor do mundo, mas ele é infinitamente melhor do que o Barbieri. Infinitamente. O Barbieri do Campeonato Brasileiro para mim, ele é o pior dos treinadores. Inclusive, pior do que o do Paraná. Porque o do treinador do Paraná, infelizmente, ele não consegue fazer nada porque ele não tem time. Aí a gente tem que excluir o treinador do Paraná. O restante, todos os outros treinadores são infinitamente melhores do que o Barbieri. Pode pegar qualquer um dos treinadores, colocar no lugar do Barbieri, que ia fazer o Flamengo estar no topo da tabela brigando com o Inter. Ponto. Então, o Valentim vai conseguir, aos poucos ele vai conseguir arrumar esse time do Vasco, que não é tão ruim assim. Ele vai conseguir subir esse time do Vasco, já deu um alento que a coisa pode melhorar. E o Flamengo, cansei. Só que a torcida tem que enxergar que o problema não é os jogadores, não é o Vitinho, não é o Uri, não. O René tá jogando mal para Dedéu, mal, não dá. Ele tá insistindo num esquema, que ele só sabe fazer aquilo, só sabe fazer. Ele não consegue botar dois volantes. Ele não tem peito para barrar ou o Diego, ou o Paquetá, ou o Everton Ribeiro. Não tem peito para colocar dois jogadores de marcação, dois armadores e dois atacantes, sendo um atacante solto, que é o Vitinho, que pode jogar solto ali na frente, que ele ia render para Dedéu ali na frente, solto, não travado pelo lado esquerdo, mas ele não tem peito para isso. Tem que ter peito para tirar ou o Diego, ou o Everton Ribeiro, ou o Paquetá e botar no banco. Ele não tem. Pô, mas são três bons jogadores. Eu sei que são, mas tem que ter peito para fazer isso. Ou chegar um treinador e montar um esquema para eles renderem. Mas não tem. Infelizmente, não tem treinador. Uma pena ver um time que tem uma qualidade largada às traças. Esse é o elenco do Flamengo, largado às traças. Então, meus amigos, essa foi a minha visão desse empate ruim para os dois, Vasco e o Flamengo. Um grande abraço, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, tamo junto. Infelizmente, aos poucos, eu vou falando muito pouco do Flamengo e mais do adversário. Eu vou sempre falando mais do adversário e menos do Flamengo, porque eu não aguento mais ver jogar um elenco no lixo, igual a diretoria do Flamengo está fazendo, que não vê que o time está perdido, porque não tem treinador. Grande abraço, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Valeu, tamo junto. Tchau, fui.